Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025. Te convido então a acompanhar a partir de agora nossos destaques do programa de hoje. Olha, chuva forte na Grande São Paulo, ela tem castigado várias cidades e causa prejuízos para todos os lados. Uma imagem que se destacou nesta terça, perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos, é a de carros de luxo que amanheceram boiando em meio ao alagamento. No combate à febre amarela, pesquisadores da USP e a Universidade de São Paulo chegam com sucesso a um tratamento inovador. 84% de eficácia diante dos casos mais graves. A novidade já está publicada numa revista científica internacional e pode revolucionar o tratamento da doença. Um susto dentro do supermercado em Goiás. A jovem está de olho nas vitrines, de repente o celular simplesmente explodiu no bolso dela. Impressionante a imagem, a gente traz detalhes a partir de agora, porque o Pauta Aberta começou. A gente começa hoje falando de saúde, vamos falar do combate à febre amarela, porque tem ótima notícia que vem direto dos laboratórios de pesquisa da USP, a Universidade de São Paulo. Depois de um trabalho de pesquisa que durou 7 anos, os pesquisadores conseguiram comprovar a eficácia em 84% no tratamento contra a doença, ainda uma das mais mortais em nossos dias. A febre amarela ainda é considerada uma doença sem cura. Em alguns casos, após a picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que é transmissor da dengue, o paciente se restabelece. No entanto, a doença pode levar à morte entre 20% e 50% dos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Em casos mais graves, os pacientes morriam e ainda morrem após 2 ou 3 dias de internação. Agora, veio dos laboratórios da USP, sob a liderança da doutora Ho Ye Lee, no Departamento de Medicina, a mais inovadora forma de tratamento justamente no combate aos casos mais agressivos. Na febre amarela, um dos órgãos mais prejudicados é o fígado, responsável por filtrar o sangue do nosso corpo. Sem as funções adequadas, o paciente fica com hepatite e o sangue, com toxinas, se espalha pelo corpo e com isso a doença avança. A novidade com a descoberta na USP é retirar o sangue do paciente contaminado, encaminhá-lo a um equipamento como se fosse uma centrífuga onde o plasma contaminado do sangue é isolado. Depois, entra em cena o plasma saudável de um doador, que passa pelo equipamento e retorna ao paciente. Vírus e substâncias tóxicas são removidos nesse processo. O estudo, com os excelentes resultados de 84% de sucesso em pacientes submetidos a esse tratamento, já está publicado em uma revista científica internacional. Os médicos sabem que os testes precisam ser realizados em maior escala, mas falam confiantes no caminho encontrado para a cura da doença. Apesar deste achado científico, os especialistas afirmam que a prevenção com a vacina ainda é o melhor caminho para evitar a doença. Vamos falar de solidariedade agora. Quase 3 mil moradores das cidades do litoral do Paraná tiveram as casas invadidas pela água das chuvas no último fim de semana. Conforme o levantamento da Defesa Civil Estadual, as ocorrências foram principalmente nos municípios de Guaratuba, Morretes, Antonina e Paranaguá. A Associação Evangelizar Preciso está recebendo donativos e, por Pix, também quer ajudar os mais atingidos em Guaratuba. Olá para você ligado na TV Evangelizar em todo o Brasil. Nós estamos aqui na frente da Associação Evangelizar porque os alimentos estão chegando. Os alimentos que serão enviados ao litoral paranaense, porque nossos irmãos do litoral estão precisando da nossa ajuda. São mais de 1.600 famílias necessitadas que foram atingidas pelas fortes chuvas que aconteceram no último final de semana e a obra Evangelizar está realizando essa campanha de arrecadação. Para falar um pouco mais sobre essa campanha, que vai até sexta-feira, a Juliane Gonçalves está aqui com a gente. Ju, mais uma vez a obra Evangelizar está ligada a essa campanha para ajudar os necessitados. Justamente, Lucas, mais uma vez que a gente conta aí com a solidariedade e compaixão das pessoas, né, pelo bem dos nossos vizinhos aqui que estão padecendo por conta dessas fortes chuvas. Então nós estamos arrecadando alimentos, roupas, cobertores e água mineral, que é a maior necessidade que eles têm nesse momento. E claro, quem está fora aqui de Curitiba não pode trazer a sua doação até a sede da obra Evangelizar ou então o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe
Guadalupe pode também contribuir financeiramente através da chave Pix, que é ajuda@evangelizarepreciso.com.br. Toda a renda arrecadada, né, será revertida para a compra de cestas básicas que serão destinadas para a paróquia São Francisco de Assis através do Padre Antônio, que fará essa distribuição para a região ali que está sofrendo com essas chuvas. Até sexta-feira aqui na Associação Evangelizar é Preciso as doações podem chegar. Isso, inicialmente até o dia 14 nós vamos até com essa campanha, né, torcer para que chegue muita coisa para que a gente consiga mandar e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. É isso aí, então fica o convite para você, Curitiba, região metropolitana, vir até a obra Evangelizar, fazer as suas doações. Não vai até a Associação Evangelizar é Preciso, você também pode fazer ali no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, de Jesus das Santas Chagas, deixar ali seus donativos, seus alimentos não perecíveis, água mineral e também cobertores e roupas, calçados em geral. Você de Curitiba e região metropolitana, fica o convite, vem para cá, faça a tua doação, faça o bem para os nossos irmãos lá do litoral paranaense. São mais de 1.600 famílias necessitando da sua ajuda e nós podemos ajudar se você puder doar. É isso, são muitas pessoas necessitadas, como destacou o Lucas, e eu quero deixar aqui na tela, insistir, né, com o número do Pix, ajuda@evangelizarepreciso.com.br. A sua doação pode sim fazer toda a diferença. E olha, a chuva não atinge apenas o Paraná, o litoral do Paraná, não. Ela castiga toda a Grande São Paulo já há dias e alagou uma concessionária em Guarulhos. Foram prejuízos milionários. O Aeroporto Internacional de São Paulo também foi impactado, né, com voos atrasados. 3 deles chegaram a ser cancelados. E nesta terça, veja essa imagem, uma concessionária de veículos de luxo na cidade de Guarulhos, né, na Grande São Paulo, foi atingida e amanheceu assim, ó, completamente, com os carros completamente embaixo d'água, né? Depois das fortes chuvas que atingiram aí a Grande São Paulo desde o fim da tarde de ontem. Diversos carros, muitos deles 0 quilômetros, de marcas, né, foram praticamente destruídos aí com tanta água, com esse alagamento. As chuvas não atingiram apenas a concessionária, mas também muitas casas e estabelecimentos comerciais na região de Guarulhos. Os alagamentos afetaram especialmente a região central do município e muitos prejuízos acumulados. Os proprietários da concessionária ainda não conseguiram quantificar os danos, né? Considerando aí a quantidade de veículos novos totalmente danificados. São imagens impressionantes que a gente viu aí, né? Veja só, muitos carros de luxo, né? Na região perto do Aeroporto Internacional, uma destruição realmente, né? Que muda valores de negociação desses veículos. Sabe-se lá se as pessoas vão conseguir de fato consertar e conseguir revender esses carros depois de tantos e tantos estragos. Muitos prejuízos na Grande São Paulo. Nosso assunto agora é a Assembleia dos Bispos do Paraná, que está acontecendo em Arapongas, região norte do estado. A Luciana Macedo acompanha o encontro. Luciana. O encontro reúne todos os arcebispos e bispos das 18 arquidioceses do Regional Sul 2 da CNBB e da Metropólia e Epárquia Ucranianas com sede no Paraná. Na abertura da Assembleia, o episcopado se reuniu com o núncio apostólico, representante da Santa Sé. Durante o encontro, Dom Jean Batista de Quatro enfatizou a vivência sinodal da Igreja. A sinodalidade é uma realidade a partir da Santa Sinodalidade. A Santa Sinodalidade é a sinodalidade na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem o mesmo caminho de criação e redenção. E a Igreja, a imagem e a humanidade, a imagem de Deus, vive comprometida no mesmo caminho. Isso, então, é algo de fundamental do Vaticano II. Na Lumen Gentium, nos documentos da Igreja, em todos os documentos da Igreja, nos documentos litúrgicos também, Sacrosanctum Concilium, se manifesta esta vivência e esta realidade sinodal da Igreja. Os bispos estão trabalhando sobre uma extensa pauta de temas, intercalados com momentos de oração e convivência fraterna. A nossa pauta sempre extensa, mas nós vamos tratar sobre vários assuntos. Um deles é o jubileu em 2025, ver como as dioceses estão encaminhando isso.
Vamos falar mais uma vez sobre a questão da missão São Paulo VI, que sempre nos ocupa, porque a gente precisa sempre conversar, sempre há questões a ser resolvidas. Vamos tratar também de algumas questões, inclusive do futuro do Regional Sul 2, discutirmos um pouco a questão da sinodalidade, ver como isso pode ser aplicado nas igrejas, a questão das novas diretrizes, rever também as pastorais, as assessorias, diversas assessorias que a gente precisa fazer. As atividades do primeiro dia de trabalho foram encerradas com uma celebração eucarística na capela do hotel onde acontece a Assembleia. Ela foi presidida por Dom Jean Batista, acompanhado pelo arcebispo de Londrina e presidente da CNBB Sul 2, Dom Jeremias Steinmetz, e pelo bispo de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira. É uma alegria muito grande a Assembleia dos Bispos da nossa Diocese, e especialmente nessa data histórica dos 60 anos da nossa Diocese, da Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes. Então, é assim uma junção de muitos elementos que nos fazem agradecer a Deus Nosso Senhor pelo dom da presença, inclusive da TV Evangelizar no meio de nós. Gente, a gente vai para um breve intervalo, Na volta vamos trazer atualizações sobre o Acordo de Paris. Será que os países que assinaram esse acordo estão cumprindo e atualizando as metas? É já depois do intervalo. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta para este segundo bloco do nosso Pauta Aberta. Você que está em casa acompanhando a programação da TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. E a gente abre esse bloco mais uma vez falando sobre previsão do tempo, Olha, altas temperaturas aí nos últimos dias e elas vão continuar. A onda de calor que atinge principalmente o sul do Brasil segue pelo menos até amanhã, quarta-feira. Além dela, uma nova onda de calor começa a chegar aos estados do Sudeste e do Nordeste a partir de amanhã e vai até o dia 18, de acordo com os meteorologistas. As temperaturas no Rio Grande do Sul podem até superar os 40 graus. Por causa do calor, a Justiça chegou a suspender aulas no estado, mas já tem data de reinício para a próxima segunda-feira, dia 17. Destaque a partir dessa quarta-feira para uma nova onda de calor se estabelecendo no Brasil. As temperaturas tendem a ficar de 5 a 7 graus acima da média em Curitiba, no Paraná, em cidades do sul, oeste de Mato Grosso do Sul, em todo o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Atenção para a possibilidade de recorde de calor do ano de 2025. Entre quarta e quinta, São Paulo, única capital da região que não será atingida diretamente pela onda de calor, poderá ter temperaturas entre 34 e 35 graus. Ainda assim, muito calor para uma cidade, uma metrópole como São Paulo. Cinema mais barato na Semana do Cinema, alta do INPC, a inflação oficial do país em janeiro. Nosso repórter Lucas Marconsoni está chegando com um giro de notícias pelo país. Lucas, boa tarde. Oi, Edilon, muito boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Pauta Aberta. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é um indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de janeiro com alta de 0,16%, desaceleração de 0,36 ponto percentual em comparação ao índice de 0,52% registrado em dezembro. Essa é a menor taxa, Odilon, para janeiro desde 1994, quando o Brasil estava ainda no Plano Real. O acumulado de 12 meses caiu para 4,56%. Os dados foram divulgados hoje, terça-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A desaceleração foi puxada pela queda de 14,21% nos preços do subitem energia elétrica residencial em decorrência da incorporação do bônus da Itaipu, creditado nas faturas emitidas em janeiro. E olha só, a Semana do Cinema, com ingressos a R$10, Odilon, foi um sucesso e bateu recorde de público em 4 dias, atraindo mais de 2,7 milhões de pessoas. O registro foi o maior desde o lançamento em 2022.
E agora um alerta para quem está acompanhando o Pauta Aberta sobre produtos vendidos com o sabor café. Vem chamando a atenção dos consumidores e da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, que notificou, Odilon, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura sobre a comercialização dessas bebidas. Segundo a entidade, esses produtos podem confundir os consumidores por ter preço mais acessível. Alguns produtos chegam em média a R$ 32,00 o quilo, metade do valor que está sendo praticado após os aumentos dos últimos meses. E o produto tem na composição folhas e cascas de café e árvores, sem ou com poucos grãos de café. Odilon, eu volto com você. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Dos quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris há 10 anos e que, com isso, demonstraram comprometimento em reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, apenas 10 cumpriram o prazo que tinham para apresentar novas metas climáticas. O Brasil, que este ano vai sediar a COP30 em Belém do Pará, está entre esses 10 países. Apenas 10 de quase 200 países atualizaram os novos objetivos climáticos, incluindo novas reduções nas emissões de gases do efeito estufa, de acordo com dados oficiais publicados nesta segunda-feira, dia em que o prazo vence oficialmente. As contribuições nacionalmente determinadas são um componente essencial do Acordo de Paris de 2015 para combater a mudança climática, com medidas de mitigação de emissões e de adaptação. As emissões globais têm aumentado, mas devem ser reduzidas quase pela metade até o final da década para limitar o aquecimento global aos níveis estabelecidos na capital francesa há 10 anos. Apesar disso, apenas alguns dos principais poluidores apresentaram metas atualizadas dentro do prazo. Os Estados Unidos atualizaram as contribuições em novembro, mas a retirada anunciada pelo presidente Donald Trump do Acordo de Paris torna o gesto simbólico. China, Índia e União Europeia não cumpriram o prazo. O Brasil, que vai sediar a COP30 no final deste ano, apresentou as contribuições atualizadas, assim como Equador e Uruguai. A Argentina estuda seguir o exemplo de Donald Trump e deixar o Acordo de Paris. E os impactos deste aquecimento que a gente acompanha, dia após dia, vão aparecendo por todo o mundo. Uma das maiores barreiras de corais do mundo está virando um cemitério submerso no mar entre os estados de Alagoas e Pernambuco. A área de proteção ambiental Costa dos Corais é abrigo para milhares de espécies que vivem nos mares, rios e manguezais ao longo dos seus 130 quilômetros de extensão. Esse paraíso, no entanto, está ameaçado por uma combinação de fatores: aquecimento das águas do oceano, poluição e turismo desordenado. Os recifes de corais são organismos vivos que abrigam diversas espécies que dependem deles para alimentação e reprodução. Pesquisadores alertam que a mortalidade chega a 80% dos corais em áreas de recifes rasos, o que leva a um desequilíbrio da vida marinha, reflete na pesca e na atividade turística. A recuperação da costa dos corais é possível caso a temperatura da água volte a resfriar, mas depende também da colaboração do poder público e da população. E o programa Voa Brasil bateu recorde de reservas no mês de janeiro. O programa Voa Brasil, que oferece passagens aéreas por até R$ 200 a aposentados do INSS, atingiu em janeiro o maior número de reservas desde a sua criação, em julho de 2024. Foram reservados 5.308 bilhetes no primeiro mês de 2025, 15% a mais do que o recorde anterior, registrado em agosto de 2024. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o programa chegou a 28.500 reservas em 6 meses, o que seria suficiente para lotar 220 aviões. A gente lembra que as reservas para este programa podem ser feitas no site gov.br/Voa Brasil. Agora olha só essa história, gente. Uma jovem ficou ferida depois que o celular que estava com ela explodiu enquanto ela fazia compras. Isso aconteceu na cidade de Anápolis, em Goiás. O aparelho estava no bolso traseiro. As imagens gravadas pela câmera de segurança da loja mostram quando o fogo começou. Foi uma explosão, ela leva um susto, olha aí.
A jovem de 18 anos sofreu queimaduras de 1º e 2º graus. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, a vítima sofreu ferimentos na mão, no antebraço, dorso e também nas nádegas. Tudo do lado esquerdo do corpo. Impressionante, né? O susto que as pessoas levam ali. Ela foi socorrida, encaminhada a uma unidade hospitalar da cidade para receber atendimento médico. As causas da explosão do aparelho ainda não estão esclarecidas. Agora a gente muda de assunto para falar sobre a beleza da natureza, né? Depois de 4 anos, um fotógrafo conseguiu registrar uma foto, podemos dizer assim, perfeita, da lua nascendo na Rocinha. E a imagem dele viralizou, você está vendo aí, essa lua gigante e brilhante, aparentemente tocando as casas no alto da favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, considerada aí a maior favela da América Latina. Belíssima imagem, hein? A foto foi tirada pelo fotógrafo Bruno Dulcetti na noite da última segunda-feira. O Bruno revelou que a imagem era um desejo antigo. Já tem uns 4 anos que ele planejava essa foto e ela deu certo desse jeito, né? Uma perfeição aí, a combinação de imagens. O fotógrafo destacou que o mais fascinante na captura foi conseguir registrar a luz do dia iluminando as casas da favela. Segundo ele, essa combinação única de elementos só poderia ser fotografada naquele justo momento. E ficou belíssima realmente a lua no alto da favela da Rocinha, né, onde moram milhares e milhares de cidadãos cariocas. Com essa imagem a gente se despede, gente. O Pauta Aberta desta terça-feira está terminando. Eu agradeço a sua companhia mais uma vez. Fique sempre ligado na nossa programação, porque o nosso departamento de jornalismo, a qualquer instante, te traz novas notícias aí nos nossos boletins. Ótimo fim de tarde para você. A gente se vê amanhã. Até!